Hoje eu quero te mostrar como Esther atravessou sua própria corda bamba, sabendo exatamente o risco, sentindo exatamente o medo e decidindo agir mesmo assim. Existe uma corda bamba na sua vida agora. Uma decisão, um chamado, um passo de fé que envolve medo genuíno e risco real. Obedecer apesar do medo. O caminho da fé que transforma destino. Que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Orar é falar com Deus. Orar é crer no impossível. Eu sei que estou agora falando com milhares de pessoas e muitas destas precisam de uma intervenção de Deus para que o impossível aconteça. Você tem uma causa que aos seus olhos é impossível, ou você conversou com alguém ainda hoje ou ontem que está diante de uma situação que parece impossível. Escreve aqui. Escreve aqui embaixo esta causa que parece impossível, esta questão que parece impossível. Escreve aqui. Hoje eu vou estar orando por causas impossíveis. Talvez você não lembra de nenhuma sobre você, mas tem sua mãe, tem sua irmã, tem seu vizinho, tem um irmão na igreja. Coloca aqui. Quem precisa de uma intervenção divina por causa de algo assim impossível? Escreve aqui. Se você ainda não entrou no nosso grupo para receber todos os dias o devocional em forma de texto e o link também, para você nunca perder o devocional, então entra aqui, tá? E se inscreva. Vamos para o nosso devocional de hoje. Obedecer apesar do medo. O caminho da fé que transforma destino. Livro de Esther, capítulo 4, verso 16. Então irei ao rei, ainda que não seja conforme a lei, e se eu perecer, perecerei. Bom, preste muito atenção. Hoje a gente vai falar sobre algo que toda pessoa em algum momento da vida já sentiu: medo. Quem já não sentiu medo? Você já ouviu falar no equilibrista Charles Blond, que atravessou as cataratas do Niagara Falls, lá no Canadá, caminhando sobre uma corda bamba a mais de 50 metros de altura? Antes da travessia, ele certamente sentiu o peso completo do risco, o vento, a altura, a possibilidade real de morte. Mas ele deu o primeiro passo mesmo assim. Não porque o medo tivesse desaparecido, mas porque ele decidiu que a travessia era maior do que o medo. Hoje eu quero te mostrar como Esther atravessou sua própria corda bamba, sabendo exatamente o risco, sentindo exatamente o medo e decidindo agir mesmo assim. O Espírito Santo parou você aí porque quer ministrar isso ao seu coração. A decisão de Esther de entrar na sala do rei sem ser chamada não nasceu da audiência de medo. Nasceu da decisão de obedecer apesar do medo. E é essa, talvez, a definição mais honesta de fé que existe em todas as Escrituras. 3 lições que vamos aprender aqui. A primeira: o medo diante de um risco real é legítimo, e a Bíblia nunca finge o contrário. Esther capítulo 4, verso 11. Todo homem ou mulher que entrar ao rei sem ser chamado será morto. Olha como isso era sério. Olha como era sério. A narrativa de Esther não esconde o perigo real da situação. O texto é honesto sobre a possibilidade concreta de morte. Esther tinha todo motivo legítimo para sentir muito medo. Muito medo. Corrie ten Boom, que viveu o horror dos campos de concentração nazistas, escondendo os judeus em sua própria casa, escreveu que jamais devemos ter vergonha do medo genuíno diante do perigo real. O que importa não é a ausência do medo, mas para quem nós entregamos este medo. Olha que tremendo isso!
O que importa não é a ausência do medo, mas para quem nós entregamos esse medo. Não é extraordinário isso? Ei, pare de culpar por sentir medo diante de situações genuinamente arriscadas. O problema nunca foi sentir medo. O problema é o que você faz com o medo. Preste atenção. A lição de número 2. A fé verdadeira opera precisamente no espaço onde o medo ainda está presente. Livro de Esther, capítulo 4, verso 16. Se eu perecer, perecerei. Então, veja o que Esther está dizendo. Esther não esperou o medo desaparecer para agir como muitos estão esperando. Ela agiu com o medo ainda presente, submetendo a uma obediência maior. Essa é a essência da fé bíblica. Não a ausência de medo, mas a obediência apesar do medo. Aqui está a essência da fé, obediência apesar do medo. Sproul ensinava que a fé genuína não é a eliminação racional de todas as nossas dúvidas e temores, mas a confiança ativa no caráter de Deus, exercida exatamente no meio das circunstâncias que ainda nos causam medo. Preste atenção. No meio das circunstâncias que nos causam medo. Então, olhe para cá. Preste atenção, olhe para cá. Não espere o medo sumir para obedecer a Deus. Não. Haja com fé, apesar do medo ainda presente. Essa é a fé que realmente transforma destinos. Antes de falar sobre a lição de número 3, você já se inscreveu no meu canal? Mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no meu canal. Veja só, quando o canal é de entretenimento, ele cresce naturalmente. Mas quando é educativo, de espiritualidade, demora um pouco mais. Por isso eu preciso de você. Quando você se inscreve, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e manda a nossa mensagem para mais pessoas, mais pessoas. Ó, aqui embaixo tem um botão ou tem um link para você se inscrever. Se inscreva. Aí você clica nesse botão. Aí vai aparecer a palavra todos. Clica na palavra todos. Pronto. Agora você faz parte desta grande família de implantadores da cultura do Reino de Deus. Fez isso? Obrigado. Obrigado. E a minha gratidão por você fazer parte desse movimento de restauração de vidas através do Evangelho. Vamos para a lição de número 3. A obediência, apesar do medo, produz resultados que a paralisia nunca produziria. Esther capítulo 5, verso 2 diz: e houve favor aos seus olhos, e o rei estendeu a Esther o cetro de ouro. Glória a Deus. Se Esther tivesse permitido que o medo a paralisasse, a história inteira do povo judeu naquele império teria um final completamente diferente. Foi exatamente a obediência, apesar do medo, que abriu caminho para o favor inesperado do rei. Glória a Deus, glória a Deus. Obediência, apesar do medo. E aí, do Guide, em seus comentários expositivos sobre os livros históricos do Antigo Testamento, observa que a narrativa de Esther celebra precisamente esse padrão. A coragem que age diante da incerteza é o instrumento que Deus usa repetidamente para realizar suas obras de libertação da história. Isso é fé. Fé que desemboca em obediência apesar do medo. Então, ouça-me, pergunte-se: o que eu deixei de fazer porque esperei o medo desaparecer primeiro? E o que aconteceria se eu decidisse obedecer apesar do medo hoje mesmo? O que aconteceria? Será que o Espírito Santo está falando com você? Será que Deus não está ministrando no coração de muitas pessoas querendo que você vença o medo? Eu quero concluir dizendo para você que existe uma corda bamba na sua vida agora. Uma decisão, um chamado, um passo de fé que envolve medo genuíno e risco real. Esther sentiu medo. Ela decidiu agir mesmo assim. Ouça-me, por favor. A fé que transforma destinos
nunca é a fé sem medo, é a fé que obedece apesar do medo. Ah, o Espírito Santo parou você aí para dizer: até quando você vai esperar o medo desaparecer? Veja só, fé é você obedecer à vontade de Deus, mesmo com medo, na certeza de que Ele dará uma resposta, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, para que Ele possa colocar por terra essa fortaleza do medo. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que esse medo seja vencido. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que alguém que você conhece precisa? Coloca aqui o seu pedido de oração. Hoje eu quero mais de 1000 pedidos de oração aqui. Vamos levantar um clamor agora sem pressa. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estás no céu, ensina-nos que o medo não precisa nos paralisar. Dá-nos a fé de Esther, a fé que age apesar do que sentimos, confiando completamente no teu caráter, no teu cuidado. Que cada pessoa que está assistindo e ouvindo esse vídeo hoje dê o passo de obediência que está atrasando por medo. Senhor, que estas pessoas possam hoje ganhar consciência de que fé é obedecer, vencendo o medo, na certeza de que Deus está conosco. Ah, Pai, trabalha no coração desta mulher, deste homem, desse casal, desta família agora. Que esta palavra, como semente, caia no coração de todos, germine, cresça, floresça, frutifique. Eu abençoo esta mulher, abençoo este homem, este casal, esta família. Eu abençoo este lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo tem falado com você nestes devocionais sobre Esther. Compartilhe com 3 pessoas pelo menos. Pega esse link, esse vídeo, manda para pelo menos 3 pessoas que você ama e que você quer muito bem. Você já me segue nas redes sociais todos os dias no Instagram? Eu deixo mensagens, respostas para perguntas, ok? Então me segue lá. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo devocional. Não perca por nada.